Olá, meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui novamente dando continuidade ao nosso estudo da série de livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Estamos já no volume 4 e hoje nós falaremos sobre o capítulo Cananeia. Pois bem, chegamos aí em um dos meus momentos prediletos do Evangelho de Jesus. Então, vamos mantendo a mesma lógica de fidelidade ao que Pastorino escreve e mantendo aquela perspectiva de que tudo que acontece no Evangelho, na verdade, é símbolo do que acontece conosco na nossa jornada evolutiva, na nossa jornada espiritual de ascensão rumo ao Pai. Pois bem, então hoje, como eu disse, enfrentamos aí o capítulo Cananeia. Vamos ver o que é que Pastorino nos reserva. Então o capítulo se chama Cananeia, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28, quando Mateus diz assim: partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, que tinha vindo daquelas regiões, gritava-lhe: compadece-te de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente obsidiada. Mas ele não respondeu palavra. E chegando seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Mas Jesus, respondendo, disse: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Contudo, aproximando-se, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, corre-me. Ele respondeu, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, respondendo, disse-lhe Jesus: ó mulher, é grande tua confiança, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou curada. Aí agora a gente vai para o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30, quando Marcos diz assim: levantando-se, saiu dali para as fronteiras de Tiro e de Sidom. E entrando na casa, quis que ninguém o soubesse e não pôde ocultar-se. Ouvindo, pois, falar a respeito dele, uma mulher cuja filhinha era obsidiada por um espírito atrasado, veio e prostrou-se a seus pés. Mas a mulher era grega, nativa da Cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o espírito. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai-te, o espírito já saiu de tua filha. E tendo entrado em sua casa, ela achou a menina deitada na cama, tendo dela saído o espírito.
E aí a gente vai ver o comentário que Pastorino traz dizendo que nesse episódio nós podemos observar que Jesus se dirige para noroeste, penetrando ali o território da Fenícia, um país não israelita, na região de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom. Mateus emprega aí o termo mere, que é uma parte, e Marcos usa ória, que é fronteira de um estado, município ou distrito. A fama de Jesus já atingira ali aquela região, tanto que se diz, conforme Marcos no capítulo 3, versículo 8, que peregrinos dessas duas cidades o foram ouvir à margem do lago. Então a ida de Jesus não se prende à pregação da Boa Nova, tanto assim que seu desejo era permanecer incógnito na casa de algum amigo, para conversar com seus discípulos, numa intimidade ali, longe, obviamente, do apelo das multidões. Então, parece que ele conseguiu isso, pois só é mencionado esse fato da mãe aflita que obtém aí a cura da filha. Essa mulher é dita cananeia por Mateus, tendo em vista aí, nesse território, foi estabelecida aí a primeira colônia de cananeus, conforme a gente lê lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 15. Mas Marcos qualifica ela tecnicamente aí de Cirofenícia, ou seja, Fenícia da Síria, que é distinta aí dos fenícios da Líbia. Pois bem, realmente, desde a conquista de Pompeu, a antiga Fenícia foi englobada na província romana da Síria. Então a gente vê que Marcos, que escrevia para os romanos, entrava em maiores minúcias étnicas e geográficas, coisa que na verdade é supérflua para Mateus, que estava ali naquele momento escrevendo para os israelitas. Se satisfaz aí denominando-a de Cananeia. Não obstante, como coloca Pastorino, como poderia se tratar de um israelita, embora nascida em um país pagão, o segundo evangelista, que é Marcos, vai especificar que ela era helenes, ou seja, grega, de fala grega. Com esse termo, nessa época, distinguiam-se os não israelitas, já que os israelitas, o mundo se dividia aí para eles em duas partes, os judeus e os não judeus, os pagãos ou os gentios. Temos aí, portanto, o caso de uma criatura de uma religião diferente da que Jesus professava de maneira oficial, e tal como o centurião romano também vivia isso, a mesma coisa, né? E nem por isso o mestre convida ela sequer a filiar-se ao judaísmo. Não. Para ele, todos são filhos do mesmo pai. E, no entanto, Mateus, conforme aponta Pastorino, reproduz o primeiro apelo. Inicia a mulher suplicando compaixão para ela, já que a filha talvez fosse inconsciente do que com ela se passava. A mãe é que mais sofria com o caso. Compreende-se aí o título que ela dá a Jesus de Senhor, mas é estranhável o epíteto que ela usa, que é filho de Davi, da boca de uma pagã. Mesmo que sua fama já tivesse atravessado aí as fronteiras com esse apelativo. Então, o Pastorino vai dizer que logo após é citado o motivo do pedido de socorro. A filha dela se achava, não é revelada aí a idade, embora Marcos use o diminutivo, fala filhinha, né? Tigatrion, é filhinha, sofrendo de uma forte obsessão. Talvez mesmo uma possessão total, usando as palavras de Pastorino. E ela suplica o Rabi que a cure.
A semelhança do centurião, conforme Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13, Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, ela solicita uma cura à distância, revelando aí um adiantamento evolutivo bem grande, que virá a ser comprovado pela continuação com as suas palavras de humildade, e uma humildade sincera, como aponta Pastorino. E aí Pastorino vai lembrar que Agostinho, no Questiones Evangelicae, na Patrologia Latina, vai fazer a mesma observação concluindo: as duas curas milagrosas que Jesus realizou nessa menina e no servo do centurião, sem entrar em suas casas, são na verdade a figura de que as nações, os gentios, seriam salvos por força de sua palavra, sem serem honrados como os judeus com a sua visita. Olha que fala interessante de Agostinho. Aí Pastorino continua dizendo que Jesus, que foi para lá para descansar, apresenta um comportamento estranho, só explicável pelo desejo que tinha de demonstrar aos circunstantes e deixar um exemplo aos porvindouros como deve alguém se comportar diante do não atendimento de um pedido, de uma prece, por exemplo. Então ele não responde nada, ele continua ali, impertérrito, como disse Pastorino, na caminhada, não tendo a mínima consideração, ou como diz o povo, não dando confiança, não dando a mínima. Pois bem, a primeira reação da pedinte é insistir na solicitação, conforme Lucas, capítulo 11, versículos de 8 a 5, sem julgar-se diminuída, nem ofendida com o silêncio, que parece ali, de certo modo, depreciativo. Aí ocorre a intervenção dos discípulos, que vêm a Jesus e sugerem que ele a mande embora, atendido ou não. E isso não por amor a ela, mas para não serem incomodados. Olha aí. E aí Pastorino diz que o princípio da intercessão está bem claramente estabelecido aqui, como em outros passos, embora apresente aí sempre esse ar de enfado. E o pedido intercessório seja sempre para mandar embora o inoportuno, aquele que está importunando, ou de fazê-lo calar-se. Então aí Pastorino vai dizer para a gente observar de fato o detalhe de jamais encontrarmos no Evangelho qualquer discípulo de Jesus solicitando ao Mestre a realização de um fato extraordinário em benefício de quem quer que seja, nem deles próprios. A gente não vê os discípulos pedindo. Ao contrário, quando qualquer ocasião se apresentava aí de uma situação difícil, ou eles sugeriam uma solução aí normal, ou eles declaravam que não era possível resolver, deixando aí que Jesus estivesse isento de compromisso. Então Jesus continuava ignorando a pedinte e respondeu-lhes apenas indiretamente, falando aos seus discípulos como se ela ali não estivesse. Fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, resistindo ao silêncio, superando a primeira negativa, com muita humildade, a cananeia insiste: socorre-me, Senhor. A confiança ali permanecia vívida, permanecia firme, sólida, inabalável e repleta de humildade. E é então que Jesus, levando até o fim a experiência, desfere o terceiro golpe, forte o bastante para destroçar qualquer esperança. E bastante fundo, inclusive, como coloca Pastorino, para arrasar os últimos resquícios do orgulho. Não é bom tomar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos.
Então, vencendo a terceira negativa, numa demonstração de humildade, sem qualquer tipo de hipocrisia, ou seja, uma humildade verdadeira, revelando ali de todo a sua evolução espiritual, aquela estrangeira retruca com uma belíssima imagem, brilhante e literária, talvez com leve e alegre sorriso de esperança, a bailar-lhe nos lábios, como poeticamente descreve Pastorino. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E aí Pastorino vai dizer, né, que é impossível resistir-lhe mais. A humildade sincera venceu, segundo o princípio enunciado 600 anos antes pelo velho mestre Lao Tse no Tao Te Ching. Ele diz assim, ó, a doçura triunfa na dureza, a fraqueza triunfa da força. E aí a gente vê que, como aponta Pastorino, realmente a força é vencida pela fraqueza, cede o poder diante da impotência, curva-se ao super-homem diante da fragilidade feminina. A mãe é então atendida, beneficiando-se a filha da amplitude ilimitada do amor materno. E aí Pastorino vai lembrar que só nos resta aí analisar o epíteto de cachorrinha, Knária, aplicado por Jesus àquela mãe cananeia. Jerônimo, São Jerônimo, afirma que Jesus classifica os não-judeus de cães. Isso está lá na patrologia latina. E aí Pastorino vai dizer que a gente não acredita verdadeiramente que tenha sido essa a intenção de Jesus, que seria inoportuna e ofensiva, denotando aí uma certa baixeza de caráter e uma falta da mais elementar educação em relação a uma mãe aflita. Não é possível que a gente aceite, inclusive, porque o elogio posterior desmentiria aí essa intenção. Se isso fosse real, Pastorino vai explicando, o orgulho lhe haveria provocado tal resposta, fazendo com que ela se mantivesse numa atitude de desprezo até o fim, o que seria incompatível, né, com a circunstância. A elevação de Jesus não seria compatível com desprezo. O que se deduz de todo aí o andamento do diminutivo cachorrinha é que essa frase foi dita com um benevolente sorriso, como que a desculpar-se, mas desejando ser vencido como foi, para atendê-la. Além disso, não é uma depreciação, como coloca Pastorino, como se comparasse aquela mulher a uma vira-lata de rua. Não. Antes, ele estabelece um paralelo com os cachorrinhos, que carinhosamente são tratados dentro de casa, ao lado dos filhos, das criancinhas. Como diz ela, inclusive, né? E que comem da mesma comida dos filhos, apenas um pouco mais tarde. Então daí a beleza da resposta. Mas antes da ração maior que lhes cabe, os cachorrinhos aproveitam as migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Pastorino vai lembrar que o Monsenhor Louis Pirot, no seu livro La Sainte Bible, assim termina um comentário com relação a esse trecho, dizendo: deve citar-se o exemplo da Cirofenícia como modelo de prece suscetível de tudo obter, por ser feita com fé, com humildade, com confiança, com perseverança. Tudo estava contra essa mulher. Primeiro sua religião e sua raça, depois a atitude pouco animadora dos apóstolos, o silêncio e, afinal, a recusa de Jesus. Não obstante, pode dizer-se, ela esperou contra toda esperança e sua prece foi ouvida.
E aí Pastorino vai trazer também que uma outra lição de grande profundidade, como todas, é apresentada para nós neste episódio comovente. Ele então nos convida a examinar de maneira rápida os termos geográficos a fim de descobrir, dentro do fato material apresentado, o simbolismo espiritual escondido aí sob o véu da letra. Olha que interessante. Canaã significa negócio, comércio. Ou, segundo Fílon de Alexandria, os sacrifícios de Abel e Caim, no número 90, ele vai dizer o quê? Que Canaã significa terra de agitação. Tiro e Sidom significam, respectivamente, força e caçada. Síria e Fenícia têm sentido de elevado e de púrpura. E aí a gente vê o quê? Que a individualidade, ou seja, o espírito imortal, retira-se para uma busca, quer encontrar uma alma a fim de estabelecer um contato místico com ela. Talvez por isso os evangelistas tenham ligado as duas cidades, dizendo o território de Tiro e de Sidom. Na realidade, essas duas cidades ficavam bem distantes entre si, né? E aí Pastorino vai dizer que é cerca de 40 quilômetros, ele usa até um termo em francês, à vol d'oiseau, que é a voo de ave. Então, a união das duas, quando entre elas havia ainda a meio caminho, a cidade, tinha também ali a cidade de Sarepta, que não deixa de ser estranha. Não seria ali um simbolismo para salientar que a viagem tinha como objetivo específico uma forte caçada, uma busca intensa? Então, lá se encontra a alma de Skol, verdadeira púrpura elevada, vermelha de amor sublime e místico, embora mergulhada na terra de agitação, dos negócios, da materialidade do século, das coisas do dia a dia. Então, o encontro desse intelecto privilegiado, a última resposta sua, revela-lhe o notável desenvolvimento intelectual com o Cristo, né? No caso, o encontro dela com o Cristo é de uma beleza indiscutível. Apesar de procurada, ou seja, caçada pelo Cristo, o primeiro passo para o encontro efetivo é dado pelo Espírito, como não podia deixar de ser, em virtude do seu livre-arbítrio. Mas ele reconhece imediatamente o filho de Davi, e a ele se apega, suplicando sua ajuda, seu auxílio para libertar-se, para libertar a filha bem-amada, ou seja, o corpo das emoções, da terrível obsessão que a faz sofrer, que faz sofrer o intelecto. O intelecto busca, então, o domínio das emoções. O intelecto busca ali dominar essas emoções descontroladas por forças estranhas, o meio ambiente, a educação, etc., que são sacudidas pelo espírito de ambição e pelos desejos desregrados, que são verdadeiramente obsidiadas. E aí o caminho único é o encontro com o Cristo interno. Olha aí que interessante esse encontro, né? E aí não é fácil ter esse encontro. Embora residindo no âmago de nós mesmos, é uma tarefa árdua encontrar o Cristo interno e unir-se com Ele. Então nós aprendemos a técnica da insistência humilde, que suplica com todas as forças de que é capaz, que ora em voz alta, que grita de maneira angustiada, suplicando, implorando por socorro. Então os demais veículos, os discípulos, aconselham que o intelecto seja persuadido a desistir do seu intento. Mas ele persiste mesmo assim, apesar de tudo.
Então, com uma necessidade de experimentação, o Cristo então diz que primeiro terão que ser atendidas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, olha aí o símbolo, as individualidades religiosas já espiritualizadas. O intelecto, embora cultivado, precisa se elevar mais, não permanecendo ali no nível da personalidade, no nível personalístico animalizado, ou seja, cachorrinhos, para que possa pretender alimentar-se com o pão sobressubstancial, destinado apenas aos filhos, ou seja, aos já espiritualizados. Então, nessa ocasião, é que o intelecto se revela realmente superior, porque humilde, e sai com aquela tirada maravilhosa. Embora ainda indigno, o intelecto come as migalhas que lhe chegam através da intuição. Com isso, como aponta Pastorino, venceu, porque satisfez a uma condição fundamental para o encontro místico, a condição da humildade. Pela humildade verdadeira e sincera, o homem sintoniza perfeitamente com a divindade, a criatura se identifica com o Criador, o filho se une com o Pai, o ser se unifica com a essência da vida. Então o Cristo se manifesta plenamente ao coração desse ser humilde, preparado, inteligente, ardoroso e cheio de fé e de amor. E nesse mesmo momento de unificação, a gente vê que a filha é curada em casa. Ou seja, as emoções são controladas dentro do seu corpo físico. E aí a gente vê, como aponta Pastorino, que em todos os passos evangélicos o ensino é esse mesmo, claro, cristalino, límpido e sem discrepâncias. Não é possível ocultar-se a verdade que transparece tão nítida através de um simbolismo tão maravilhoso e diáfano, como descreve o próprio Pastorino. Eu gosto muito dessa passagem porque nos conclama a humildade, a persistência, a perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim obterá êxito. Então que a gente tenha humildade, vivencie isso nas nossas vidas e aprenda a iluminar o nosso intelecto com essa humildade. Grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.